Salve guerreiro, salve guerreira, tudo bem? Professor Silvio na área de novo, dando continuidade à nossa 10ª aula de Lei de Execução Penal. Espero que estejam gostando do curso bastante profundo, bastante intenso, que vai te fazer gabaritar a porra toda, meu amigo. Então vem comigo aqui na lousa, vamos continuar aqui onde nós paramos. Nós paramos falando sobre a pronúncia, que é esse momento bonito, solene aí. Agora vamos lá. Audiência específica de fiscalização, lá do artigo 158, olha só. Beleza, concedeu lá o sursis, né? Já sabe o que é o sursis, pronunciou o cara, aí vem essa fase aqui. Concedi, vou até pegar uma cor vermelhinha aqui. Concedeu lá o sursis, então ó. Concedida o sursis, que é a suspensão. Beleza, concedeu, lindo. Aí nesse caso, o juiz impõe as condições, claro, o juiz da pronúncia, né? O juiz impõe, né, condições. Não é de qualquer maneira não, tá certo? Beleza. Essas condições não são fixas, elas podem se modificar de acordo com a necessidade. Então essas condições aí, ó, essas condições aí, vamos até colocar bem aqui, olha só, ela pode ser modificada a qualquer tempo. Ela pode ser modificada a qualquer tempo. Beleza? Ela pode ser alterada a qualquer tempo. Pode alterar tanto de ofício pelo juiz, viu que o cara não está cumprindo determinada condição, então pode ser de ofício pelo próprio magistrado, tá certo? Ou mesmo o próprio MP, que é o fiscal legis, ele pode fazer um requerimento, então ó, requerimento do próprio Ministério Público, né? Ou mesmo uma proposta do Conselho Penitenciário. Vamos colocar aqui, ou via proposta do Conselho Penitenciário. Não são fixas essas condições impostas aí. Beleza? Tá. Aí olha só. Beleza. Tranquilo. Essas condições vão para quem? Para o próprio condenado. Ele vai ter que cumprir. Ele tem que cumprir essas condições, senão ele vai ser trancado. Beleza? E quais são essas condições? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Quais são essas condições? Quais são? Que tipo de condições? Elas têm que ser adequada ao fato. Tem que ser condições adequadas ao fato, né? Uma condição adequada ao fato. Tem que ser uma situação, tem que levar em conta a situação pessoal do condenado. Situação pessoal do condenado. Beleza? Também tem que olhar se há inclusão de prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana. Se há inclusão, as condições que o juiz vai falar para ele, né? De prestação, já vimos isso, né? De serviços à comunidade, nós já vimos esse instituto. Ou mesmo, vou colocar aqui embaixo, limitação de final de semana, que nós também já vimos. Limitação de finais de semana. Junto com essas condições aí, tá certo? Beleza, tranquilo? Salvo se já se reparar do dano, né? Beleza, tranquilo. Então, olha essa tela aí. Né? Então, de novo aí, observa, olha só. O juiz, quando ele for, vou pegar aqui um marca-texto, na cor amarela, né? Quando ele for conceder os sursis, ele vai impor as condições ao condenado. Essas condições, uma vez impostas pelo juiz, elas são fixas, não se alteram? Claro que não, porque elas podem ser modificadas a qualquer tempo. Às vezes o vagabundo deixa de cumprir, às vezes não está interessante para a administração da justiça que ele cumpra de determinada maneira, e se modifica tanto de ofício pelo juiz, ou requerimento do MP, ou proposta do Conselho Penitenciário. Cuidado com essas nomenclaturas na sua prova. Essas condições têm que ser condições adequadas ao fato e levar em consideração a situação pessoal do condenado, né? Que tipo de condenado é. E se houve juntos, ou prestação de serviço à comunidade, ou limitação de final de semana também, tá certo? Então essa é a audiência específica e fiscalização. Vamos lá, pegar essa tela aqui para a gente fazer algumas observações sobre isso daí. Observações sobre isso daí. Primeira observação, vou colocar bem aqui, ó, observação número 1 sobre isso daí.
Essa fiscalização aí, ó, é norma supletiva, tá? E ela é regulada pelo Estado e também o DF, através de serviço social, do serviço chamado Serviço Social Penitenciário, beleza? Ou o patronato, ou o conselho, ou o próprio MP, que vai observar lá, que vai fazer essa fiscalização. Então, a pergunta é, quem faz essa fiscalização? Vamos colocar aqui, ó. Essa fiscalização aí, ó, é por norma supletiva. Por norma supletiva. O que isso quer dizer? Que cada estado ou DF define como vai ser feita essa fiscalização, né? Supletiva aí, ó, que são reguladas pelos estados e também o DF. Quem é que regulamenta isso, meus lindos? Cada ente vai regulamentar o seu. É isso que eu tô querendo dizer. Beleza? Tranquilo. E vai ser através de quem? Ó, vai ser por meio de quem? Vai ser através do serviço penitenciário. Serviço penitenciário, mas quem organiza é cada estado e o DF, né? O mesmo patronato, ou o próprio conselho da comunidade, beleza? Ou o próprio MP mesmo. E também o próprio MP mesmo, beleza? Se não houver uma norma de execução para suprir o ato. Nesse caso aqui, ó, se não houver norma, tá? Se não houver a norma que supre o ato. Em outras palavras, se não tiver regulamentado, o MP vai lá e entra na parada para fiscalizar, porque ele é o fiscal legis, beleza? Então, observação número 1. Observação número 2 aí pro seu materialzinho aí, beleza? Que aquela entidade fiscalizadora lá, né, seja qual for, que tiver regulamentado na lei do Estado, se ela perceber que está tendo alguma coisa e tal, ela deve comunicar imediatamente aos órgãos de inspeção, tá beleza? Para quê? Para o cara perder o benefício, para revogar esse benefício do camarada aí, ou mesmo prorrogar um prazo, ou modificar qualquer condição. Então percebeu aí a coisa? Então a entidade vai lá e observa, ó, o camarada ele tá descumprindo uma norma, ou ele está cumprindo de maneira errada, ou não é interessante para a administração que ele cumpra de tal maneira. Essa comunicação tem que ser feita imediatamente para quê? Para modificar essas condições, impor novas condições, ou mesmo restabelecer uma outra condição diferente, mais adequada à situação. Vamos anotar isso daí? Então vamos lá, vamos anotando isso daí, olha só. Anotando isso aí nós temos o seguinte, ó, coloca a entidade fiscalizadora, prevista onde? Norma estadual ou distrital. Entidade fiscalizadora, essa entidade fiscalizadora deverá comunicar, ó, imediatamente, o quê? E a quem? Ao órgão de inspeção, seja qual for ele, cada estado vai definir o seu, né? Ao órgão de inspeção, qualquer ato que gere a revogação do benefício. A revogação do benefício. Qualquer coisa que ele faça, beleza? Ou mesmo prorrogação de prazos, ou modificações das condições impostas, ou modificação das condições. Beleza? Tranquilo? Observação 2. E por último, e não menos importante, observação 3, que esse benefício ele deve ser periodicamente o benefício não, o camarada lá, o beneficiário, né, o cara que está aproveitando desse benefício, ele tem que de vez em quando dar as caras lá na entidade fiscalizadora. Então ele tem que se apresentar lá. Vamos colocar isso? O beneficiário, o cara que está se beneficiando disso daí, tá? Ele deve dar as caras lá. Então ele deve se apresentar
apresentar periodicamente, aonde? A entidade fiscalizadora. A entidade fiscalizadora. Tem que dar a cara lá. Então essas 3 observações aí importantíssimas para constar no seu material. Beleza? Tranquilo? Vamos mais uma parte aqui. Essa audiência admonitória, tá? Audiência admonitória. Beleza? Deixa eu ver se eu pulei alguma parte aqui. Não pulei. 6.2. Tá. Audiência admonitória. Olha só. Artigo 160. Vamos lá. Olha só. Se for condicionado o benefício. Então, se o benefício for condicionado. Olha só. Qual a condição que esse benefício tem que ter? Ó, esse benefício que o cara está ganhando, condicionado, tem que ser condicionado. Olha só. A ciência do condenado. Ele tem que assinar esse termo de ciência. Ciência do condenado. E é feito nessa audiência admonitória, onde o cara ele aceita os termos que o juiz impôs a ele. Nesse caso aqui ele vai ter que assinar lá, ou se ele não concordar, ele também tem o direito de não assinar, e é feito nessa audiência admonitória. Isso de acordo com o artigo 158, parágrafo 2º. Beleza? Tá, então ele tem. Qual o momento que o cara vai assinar o benefício? Na audiência admonitória, ela serve para isso, uma audiência específica. Beleza? E qual que é o prazo que ele tem para fazer isso? O prazo é importante. O prazo, ó, é 20 dias após a citação. Então é 20 dias após citado. Né? Aí ele vai lá assinar isso daqui. Beleza? 20 dias após citado. E se ele não quiser, olha só, se ele não comparecer lá para essa audiência admonitória, vamos colocar essa observação aí, ó. Eu não vou lá, não vou assinar nada e nem deixar de assinar. Olha só, o não comparecimento, o cara não foi lá assinar na audiência admonitória. Olha só, gera ato sem efeito. Gera ato sem efeito, beleza? E o que acontece com o camarada? Pau. Então, a pena é imediatamente, o quê? Executada. Pau, negão. Imediatamente executada. E se ele não comparecer lá Olha, ele pode comparecer lá e querer assinar ou não assinar, mas ele tem a obrigação de comparecer a essa audiência admonitória. Beleza? E o prazo importante, 20 dias após a citação, após ser citado. Show de bola, audiência admonitória aí. Beleza. Então, olha só, quando há essa revogação aí do sursis e prorrogação do período de prova, olha só, quando que é? Artigo 81 do Código Penal. A suspensão será revogada se a suspensão de 2 a 4 anos. Se o beneficiário fizer o quê? Se ele for condenado em sentença irrecorrível, ou seja, transitado e julgado por um crime doloso. Ou se frustrar, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetuar sem motivo justo. Ou seja, o que é embora solvente? O juiz mandou pagar e ele não pagou. Beleza? Ou reparação do dano. Se ele não fizer isso, revoga-se o quê? Revoga-se a suspensão aí desse processo. E 3, descumprindo aí as condições lá do artigo, parágrafo 1º do artigo 78 deste código. Então, as condições impostas lá que a gente já viu. Então, se ele fizer isso daí, beleza, que é aquela prestação de serviço à comunidade. Se você quiser anotar aqui, nós já vimos, mas vamos, né, para você não ficar voando, isso aqui é a prestação de serviço à comunidade, tá bom? É a prestação de serviços à comunidade, só para ficar bem claro para você. Então, isso aqui é no caso de que ocorre a revogação ou mesmo prorrogação do período de prova. Quer ver, ó, vamos lá, o cara tem que ficar no período de 2 até 4 anos no período de prova. Nesse período aqui, ó, o cara não cumpriu corretamente. Eu posso estender? Posso, aumenta esse prazo aqui, tá? Ou revoga, ou seja, o camarada vai ser
trancafiado se ele cometer alguma dessas violações aí. Então é importante para vocês, beleza? Muito importante para vocês aí. Registro da sentença, lá do artigo 163. Esse registro da sentença ele ocorre em sigilo, então isso aqui é importante, olha só. Ele ocorre em sigilo, então o registro é sigiloso, lá no livro da execução. Então é público? Não, é um registro sigiloso. Tá certo? Para não gerar nada contra o cara, beleza? Porque ele assinou, né? No livro da execução. Beleza? Vou colocar do juiz da execução. No livro do juiz da execução. Se a prova disser que é pública, é sigiloso. Beleza? E também o seguinte, essas informações aí podem ser requisitadas lá pelo MP. Embora seja sigiloso, o MP pode ter acesso. Então coloca aí, ó, essas informações poderão ser requisitadas pelo órgão do judiciário ou MP. Pode, se o cara tiver um novo processo. Mas a regra é que essas informações elas sejam sigilosas, tá? Beleza? Mas podem ser requisitadas tanto pelo órgão judiciário ou o próprio MP aí quando for acusar o cara de novo crime, por exemplo. Agora, pagamento de multa. A pena pecuniária de multa, ela pode ser o quê? Ela pode ser aplicada de 3 maneiras. Olha só, ela pode ser aplicada de maneira isolada, quando combinada ou aplicada como sanção exclusiva, só a pena de multa, tal. Ou cumulativamente, ou cumulativa, quando combinada com, ou seja, somada com a aplicação de privação de liberdade, que é o muito comum, tá? Muito comum isso aqui acontecer, o cara pega 10 anos de cana, né? E também a pena de multa. Ou alternativamente, alternativa quando for uma opção para o juiz em contrapartida à pena privativa de liberdade. Ou seja, se pagar a multa não vai preso. Beleza? Então entenda, pena de multa pode ser de 3 maneiras. Pode ser aplicada só a pena de multa? Pode. Cadeia e pena de multa? Pode. Paga a multa para não ser preso? Pode. Tá aí, ó. Show de bola? Então bora. Vamos para as observações aí, né? São 4 observações. Observação número 1. Quando o MP, o Ministério Público aí, ele requerer ali os autos, ele pode, por exemplo, falar, não, vamos colocar essa execução de multa separada do processo original. Às vezes eu quero, por quê? Para dar mais evidência. Então ele pode requerer autos apartados. Vamos colocar, ó, ele requererá, ele pode requerer, ele requererá em autos apartados, no direito quer dizer separado, né? O quê? A citação para quê? Para que o condenado pague a multa. Para dar maior evidência, para que o condenado pague a multa. Ou mesmo falar, não posso pagar a multa não, mas eu tenho 2 lotes aqui que eu quero dar para pagar essa multa. Então, ou nomeie, é assim mesmo que escreve, tomara, nomeie, ou nomeie. Agora eu estou na dúvida, vai colocar isso aqui, ó. Ou nomeie bens para penhora. Beleza? Ó, eu não posso pagar, mas eu vou nomear meus bens aqui para penhora. Beleza? E ele vai fazer isso num prazo. Ele tem um prazo para fazer isso aqui, que isso eu quero que você saiba. Prazo, ó, é de 10 dias para ele nomear esses bens para penhora aí. Beleza? Tranquilo? É nos moldes da lei civil isso aqui, não nos interessa tanto. Observação número 2 aí fala que o pagamento é destinado. Para onde é que vai essa grana? Para onde é que vai essa grana? Cai muito em prova. Vai lá para o fundo penitenciário.
Então, ó, o pagamento é destinado ao fundo penitenciário. Ao fundo penitenciário, isso aqui eu já vi cair em provas algumas vezes aí. É para lá que vai. Beleza? Observação número 3 aí. Fala que quando ocorre a suspensão da pena de multa, ou mesmo vinha um condenado de doença mental, pode ocorrer. Pode ocorrer suspensão da execução da pena? Pode. E se o cara ficar doido, suspende? Pode suspender. Percebeu? Então pode ocorrer suspensão da multa? Se o cara ficar doidaço, loucão, QBU 22? Pode. Vamos colocar isso aí, ó. Ocorrerá a suspensão da execução da multa, se sobrevier ao condenado doença mental. E observação número 4, para ficar aí no seu material, fala que essa quantia aí é fixada em dias multa. Como é que é calculado? Em dias multa. Aí você precisa saber. Quantia é fixada em dias multa. Aí esses dias multas têm um valor. Beleza? Só que tem que ser aqui, ó, esses dias multa tem um mínimo. É mínimo 10 e no máximo 360. É no mínimo 10 dias multa e máximo... não precisa saber o valor, tem que decorar isso aqui. No máximo 360 dias multa. E essa grana vai para onde? Fundo penitenciário. Vamos rever isso aí, olha só. Primeiro o MP, ele vai requerer o quê? Em autos apartados, ou seja, separado do processo original, para que o camarada pague a multa. Se ele não puder, ele vai nomear bens para penhora em um prazo de 10 dias. O pagamento vai para onde? Vai lá para o fundo penitenciário. E se pode ocorrer suspensão da execução da multa, se o cara ficar doido? Pode. Pode sim. Beleza? E como é que eles chegam a essa base de cálculo? Em dias multa, que vai no mínimo 10 dias multa e no máximo 360 dias multa. Show de bola? Tranquilo? Beleza. Olha só. E se tiver o desconto no vencimento ou salário do condenado? Às vezes vem descontando no próprio salário, o cara era servidor público. Tem limites também, não pode fazer de qualquer maneira. Olha só. Quais são os limites para esse desconto em folha, por exemplo, né? Olha só. Limite máximo... Vou pegar uma outra cor para não confundir com essa, pegar um preto. Limite máximo do desconto mensal será, ó, quarta parte da remuneração. E o mínimo de 1/10. Tá certo? Então vai de 0,1 até a quarta parte é o quê? A quarta parte é 25%. Tá bom? Que pode descontar de salário do caboclo. No mínimo de 1/10. Beleza. Esse desconto será feito mediante o quê? Ordem do juiz. Beleza? Ordem do juiz. Que vai descontar aí. Beleza? E o responsável pelo desconto, o órgão que ele trabalha, a empresa, será intimada a recolher mensalmente, até o dia fixado, a importância determinada. Ou seja, o empregador do camarada, se ele for um empregado público, né, o diretor do órgão, se ele estiver trabalhando no órgão público, ele é responsável, ele será intimado para recolher a grana do camarada nesse limite que nós já vimos aqui. Beleza? Importante também para sua prova, claro, estamos vendo, esse curso é um curso que tem todos os detalhes mesmo. Show? Então vamos lá. E se eu quiser parcelar a multa, eu posso parcelar a multa? Pode. Então olha só. Como é que funciona esse parcelamento de multa aí? Até 10 dias, vamos colocar aqui, ó, até o prazo de 10 dias, vamos colocar o esquema. Até o prazo de 10 dias, importante para você saber também, quem pode fazer isso? O condenado, que foi condenado, ele pode requerer lá, né? Então, ele condenado poderá
requerer o parcelamento. Requerer aí. Quando ele fizer isso, quando ele requerer, ele vai falar o seguinte, ó, eu quero pagar por mês. Ele vai poder recorrer às chamadas prestações mensais. Ele tem esse direito aí também de parcelar essa multa. Aí o juiz vai falar assim, deixa eu ver. Aí o juiz vai pegar aqui, ó, o juiz vai avaliar. Então o juiz, ele avalia a real situação econômica do cara, ver se o cara tem grana. Às vezes o cara tá final de semana de jet ski, na praia, tocando salseiro. Então o juiz, ele avalia a real situação. Não é a situação informada, é a real situação econômica do condenado, tá? Beleza. E também, olha só, se o condenado é impontual, tá certo? Ou melhorar a situação econômica, pode ser revogado o benefício. Se o cara, por exemplo, deixar de pagar a prestação ou ficar rico, pode ser revogado o benefício. Então vamos colocar nessa prestação mensal, ó. Vou colocar que é condenado, que o cara foi condenado, ó. Se o condenado for impontual, quer dizer, impontual, deixar de pagar as prestações, ou, vou colocar aqui, ó, melhorar a situação econômica. Melhorar a situação econômica. O cara ficou rico lá, né? O cara ficou rico. Pode ser revogado o benefício? Pode ser. Ele tem que pagar tudo de uma vez, tá? Revogado o benefício. Então, ó, até isso estou trazendo para vocês, ó. Pode parcelar sim, mensalmente, pode parcelar. Mas se o cara ficar rico, ele é obrigado a fazer o quê? Ele é obrigado a pagar tudo de uma vez. E o juiz fazer o quê? O juiz, ele avalia a real situação do cara mesmo. É isso mesmo? Deixa eu ver. Realmente, você tá fudido, Pia. Então eu vou parcelar em 60 vezes para você e tal. E você vai ter que pagar lá. Se você for impontual, eu revogo. Ou se você ficar rico, melhorar a sua situação econômica, eu também posso revogar o seu benefício. Vamos só colocar uma observaçãozinha para ficar claro para vocês, para finalizar esse assunto. Observação, quando a pena de multa for aplicada junto com a pena de privativa de liberdade, ou seja, quando o cara for preso e multado ao mesmo tempo, pode ser cobrado mediante desconto da remuneração do condenado. Beleza? Se ele não ganha uma graninha lá na cadeia, então aqui pode caber isso aqui também, olha só. Quando a pena de multa, vou anotar para vocês, ó. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente, ou seja, ao mesmo tempo com pena privativa de liberdade, cadeia com pena privativa de liberdade, o cara está preso e tem que pagar a multa. Olha só, pode ser cobrada, olha só, a multa pode ser cobrada. A multa poderá ser cobrada mediante desconto, desconto na remuneração do condenado. O cara não ganha uma graninha lá, se realizar trabalho, lembra disso? Então, pode ser sim. Beleza, show de bola, falamos tudo que há para se falar, desses institutos, multa, prestação de serviço à comunidade, então são importantes para a sua prova. Espero que tenham gostado, a gente encerra essa 10ª aula aqui, fiquem todos muito bem e até a próxima. Valeu!